Olá, queridos estudantes. Vamos falar um pouquinho sobre a Reforma Protestante. Quem fala é o professor Jabes e vamos lá. O que foi a Reforma Protestante? Foi um movimento que começou no século XVI com uma série de tentativas de reformar a Igreja Católica Romana e que culminou com a divisão e estabelecimento de várias igrejas cristãs, das quais se destacam o luteranismo de Martinho Lutero. As principais causas da Reforma Protestante foi as novas interpretações da Bíblia. Com a difusão da imprensa, o maior número de pessoas passaram a ler a Bíblia. E também a corrupção do clero, a prática da simonia, que é a venda de objetos santos, espinhos, objetos pessoais de santos, e a venda de indulgências, que era uma carta emitida pela igreja que dava perdão aos mortos e vivos. Claro que mediante um pagamento. Outra causa era a crítica à moral dos padres. Muitos eram envolvidos em escândalos amorosos, bebiam, vendiam os sacramentos. E também o sentimento nacionalista. Com o fortalecimento das monarquias nacionais, os reis passaram a encarar a igreja, que tinha sede em Roma e utilizava o latim, como entidade estrangeira, que interferia em seus países. Somado a isso, o descontentamento do povo, tolhido por uma série de impostos devido à igreja, favoreceu a insatisfação espiritual e o apoio à atuação dos reis. A desmoralização do poder papal. O cisma do Ocidente, ou o cativeiro de Avignon, foi a transferência do papado para Avignon em 1307, resultado do conflito entre o rei Felipe IV da França e o Papa Bonifácio VIII. Somente em 1417 é que Roma voltou a ser a única sede do papado. Vamos falar então sobre a reforma na Alemanha. O monge alemão Martinho Lutero foi um dos primeiros a contestar fortemente os dogmas da Igreja Católica. Ele afixou na porta da igreja de Wittenberg as 95 teses, que criticavam vários pontos da doutrina católica. As 95 teses de Martinho Lutero condenava a venda de indulgências e propunha a fundação do luteranismo, religião luterana. De acordo com Lutero, a salvação do homem ocorria pela fé e não pelas obras. Quais foram as consequências do luteranismo, né? Para Martinho Lutero, né, que defendia o luteranismo? Lutero será excomungado pelo Papa Leão X em 1521. Como também não quis se retratar na dieta de Worms ao imperador Carlos V, foi expulso do Sacro Império Romano Germânico e refugiou-se num palácio onde traduziu a Bíblia para o alemão. Quais são os fundamentos da doutrina luterana? O livro sagrado, ou seja, a Bíblia é a única fonte de fé. A salvação humana é pela fé em Deus. Sacramentos, somente a Eucaristia e o batismo. E o rito religioso, ou seja, o culto deve ser simples e em língua nacional, não somente em latim, como defendia a Igreja Católica e continuará defendendo, mesmo depois da Contra-Reforma e das reformas, né, que serão feitas na Igreja Católica. Áreas de influência em que o luteranismo será forte: no norte da Inglaterra, na Dinamarca, Noruega, Suécia e Finlândia. Assim como Martinho Lutero, João Calvino também será um reformador, né? Foi Ulrich Zwinglio, né, que viveu de 1484 a 1531, que era um padre suíço radical que forneceu as bases para a reforma calvinista.
com suas ideias e conversões, ele provocou uma guerra civil e acabou, inclusive, perdendo a vida. Quais são os fundamentos da doutrina calvinista? O livro sagrado, a Bíblia é a única fonte de fé para os calvinistas, né? O único livro sagrado. A salvação humana é pela fé em Deus. Portanto, ele defende a predestinação. Os sacramentos é a Eucaristia e o batismo. Só retomando, o que é a predestinação? Ou seja, que aqueles que serão salvos já estão predestinados, tá? Ou seja, entre aspas, né, não importa o que você fizesse, se você não estivesse predestinado à salvação, você não a conseguiria, tá bom? Então, os sacramentos para os calvinistas, somente a Eucaristia e o batismo, e o rito religioso, um culto simples, que também deveria ser feito em língua nacional. As áreas de influência do calvinismo será a Suíça, Países Baixos, parte da França, onde estavam, né, os huguenotes, que serão os protestantes na França, na Inglaterra, né, que serão chamados de puritanos, e na Escócia, que serão chamados de presbiterianos. Então, depois também teremos na Inglaterra, que será a reforma anglicana, né? O rei Henrique VIII ele vai romper com o papado após este se recusar a cancelar o casamento do rei. Henrique VIII funda o anglicanismo e aumenta seu poder e as suas posses, já que retirou da Igreja Católica uma grande quantidade de terras. Quais são os fundamentos do anglicanismo? O livro sagrado, ou seja, a Bíblia é a única fonte de fé, ou seja, continua sendo somente a Bíblia. A salvação humana pela fé em Deus. Os sacramentos, somente a Eucaristia e o batismo. E o rito religioso, né, um culto, conservando a forma católica, que é a liturgia, né, que será uma hierarquia, a liturgia, né, e a hierarquia da igreja. E o uso da língua nacional, que será o inglês. Sobre a hierarquia da igreja, o chefe da igreja anglicana será o rei, não mais o papa. E as áreas de influência do anglicanismo foi a Inglaterra. O que foi a Contra-Reforma? Com o avanço das ideias protestantes, ganhou força um amplo movimento de moralização do clero e reorganização das estruturas administrativas da Igreja Católica, que ficou conhecido como Contra-Reforma. Podemos sintetizar como um conjunto de medidas que foram adotadas. Por exemplo, a criação da Companhia de Jesus, onde os jesuítas, né, serão responsáveis pela expansão do catolicismo, a criação de escolas religiosas, né, e o próprio Concílio de Trento. O que foi o Concílio de Trento? Foi um concílio, né, ou seja, uma reunião em que bispos e papas, né, se reuniram na cidade italiana de Trento entre 1545 e 1563, com o objetivo de tratar um plano de reação contra o avanço das ideias protestantes. As mudanças referiam-se às práticas da Igreja Católica e também à declaração de guerra aos protestantes, além da vigilância sobre os católicos. Vamos por assim, o que foi definido no Concílio de Trento? Primeiro ponto, a salvação humana depende da fé e das boas obras. A fonte da fé é a Bíblia, né, que é melhor interpretada pela Igreja e a tradição religiosa. A missa é a presença de Cristo, ou seja, a Igreja reafirmou que no ato da Eucaristia ocorria a presença real de Jesus no pão e no vinho. Determinou ainda a criação do Tribunal do Santo Ofício, ou seja, a Inquisição, né, que deveria punir e condenar os acusados de heresias. E a criação do Index Librorum Prohibitorium, ou seja, um índice de livros proibidos, né? Tinha como objetivo, claro, evitar a propagação de ideias contrárias à Igreja Católica. Então aqui alguns pontos sobre o que foi a Reforma Protestante, né? O luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo, e a reação da Igreja, que foi
a reforma e a contra-reforma na Igreja Católica, que tem como seu o Concílio, né, de Trento como um ponto central, porque foi ali que foi decidido as ações que a Igreja, né, as reações que a Igreja teria, né, iria tomar a partir dali em reação à expansão do protestantismo na Europa. Até mais, pessoal. Um abraço a todos.